Liturgia diária, terça-feira da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura, Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho, João, capítulo 3, versículos 7b a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? E respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia com o Padre Paulo Ricardo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos põe na intimidade do colóquio de Jesus com Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos que, secretamente, durante a noite, um pouco fugido dos judeus, quer saber de Nosso Senhor quem Ele realmente é. Nicodemos ainda não tem fé. No entanto, ele está buscando a verdade, o que já é uma grande coisa. Jesus então fala da necessidade de nós nascermos de novo, de nascermos do alto. O advérbio em grego tem esta ambiguidade, ou seja, nascer de novo ou nascer do alto. E é exatamente ali, naquela ambiguidade, que Nicodemos não entende do que é que Jesus está falando. Interpreta como nascer de novo e pensa, mas como é possível que um homem entre de novo no ventre da sua mãe já sendo grande? Ali nós vemos a ignorância deste sábio de Israel. E é exatamente aqui que Jesus, de alguma forma, o humilha, dizendo: Tu és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Por que isto? Porque Jesus tem prazer em humilhar? Não, absolutamente não. Por quê? Porque Jesus quer que Nicodemos cresça. Cresça na fé, ou seja, nasça do alto. Mas para crescer na fé, para nascer do alto,
é necessário, em primeiro lugar, a humildade. Uma pessoa soberba nunca vai ter fé. Uma pessoa soberba nunca vai se entregar verdadeiramente ao Evangelho. E então, aqui, a humildade. Ou seja, Jesus humilha Nicodemos para que ele, na humilhação, encontre humildade e, na humildade, abra as portas para a fé. Uma palavra de Cristo nesse Evangelho que é muito clara. Diz: o Espírito sopra onde quer e você ouve o seu ruído. A palavra ruído que está aí na tradução portuguesa, no original grego, é a foné. Você ouve a sua voz. E aqui os santos padres interpretam com clareza, dizendo que esta voz do Espírito Santo é a palavra interior, que está falando dentro de cada homem. Todos nós, todos os seres humanos, até os mais terríveis ateus, até os maiores pecadores, todos têm graça suficiente, ou seja, têm uma voz de Deus, um verbo interior que lhes fala ao coração. Mas é necessário a humildade para calar os gritos da minha soberba e do meu orgulho e eu então ouvir esta voz suave do vento. Aqui o Espírito Santo nos recorda exatamente aquele vento da presença de Deus no profeta Elias. No Antigo Testamento, Elias teve essa grande experiência de que Deus não estava nem na tempestade e nem no terremoto, não estava nas grandes manifestações, mas estava na brisa suave. E é exatamente o Espírito Santo que na sua suavidade visita a cada um de nós e quer nos falar. Nós precisamos reagir, sim, e reagir com fé. Jesus, levantado na cruz, como uma serpente no deserto, é esse sinal do amor de Deus. Mas esse sinal do amor de Deus, ele realmente só produz o seu resultado se nós olharmos com fé. Se nós olharmos para a cruz sem fé, a cruz será simplesmente uma atrocidade, uma coisa terrível. Mas se olharmos com fé, nós veremos o amor de Deus que nos fala, que nos chama, que nos atrai. Peçamos a Deus nosso Senhor que, com a atração muitíssimo eficaz do seu amor, traga nossas almas rebeldes para Ele, que possamos então dar o passo na fé. Seja humilde, ouça essa voz, abrace o Cristo na fé. Ele irá atrair você com o seu amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.